Nossa República, conversando esta semana com o economista Vivaldo Lopes, e o assunto é inflação, essa conjuntura econômica de pessoas endividadas sem recurso para comprar comida, né? O país vem empobrecendo bastante nesse sentido, né? Das pessoas que vivem em dificuldade e, claro, tem uma parcela da população que continua vivendo muito bem, obrigado. Vivaldo, apenas para justificar esse meu comentário, é o seguinte: quem depende de commodities para sobreviver, do comércio internacional, está muito bem, porque o dólar está lá nas alturas e eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, é um momento econômico, né? Porque esses mesmos que hoje aproveitam essa onda positiva que é para eles o dólar alto, tem momentos de dólar baixo, de custos altos, que os obrigam a colocar mais dinheiro, a ganhar menos, enfim. Não é nenhuma crítica, mas é um fato, né, que a gente observa na economia. Mas eu queria falar o seguinte, quer dizer, além dessa inércia da equipe econômica, numa ação do Banco Central e do próprio ministro Paulo Guedes, no sentido de intervir na economia, intervir positivamente, né? Não é aquele negócio de tabelar preço, não, gente. Estou falando de uma intervenção no sentido de elevar juros, de criar condições para conter um pouco os preços, né? Mudar a questão da política de preço da Petrobras, para reduzir um pouco o preço dos combustíveis, enfim, né? Ajustar as coisas aí. Me parece que o governo está, nesse momento, mais preocupado ou mais interessado em resolver questões políticas que estão no entorno dessa questão toda, a questão eleitoral do ano que vem, enfim, do que propriamente cuidar do dever de casa. É isso ou eu estou enganado, Vivaldo? Não, não está não, Mauro. Veja bem, as incertezas, o combate à inflação, uma boa política econômica implementada, tem duas variáveis fundamentais, três que eu considero. A primeira é o mercado que está do lado de cá, tanto dentro do Brasil quanto fora, ter a percepção que tem um governo determinado a botar o país em equilíbrio, colocar uma política econômica de equilíbrio e retomar, fazer o país voltar para uma trilha de crescimento. Ele precisa ter essa percepção. Essa percepção é passada para o investidor, para o empresário, para a sociedade de forma geral, por medidas objetivas implementadas pela equipe econômica e pela força política ou pela estabilidade política que o líder maior, que é o presidente, transfere para a nação, para o mercado, para os investidores e para a sociedade. O segundo fator são a boa leitura do momento econômico, da necessidade do equilíbrio das contas federais e implementar medidas para corrigir. Eu estou falando corrigir porque esse governo foi eleito com o discurso de desfazer tudo o que estava fazendo e fazer melhor. Portanto, é um governo do qual todo o mercado e todo o cidadão esperava soluções diferentes do que eles sempre viram que é o fracasso que foi a política econômica do governo Dilma Rousseff, especialmente no segundo mandato, ou nos 2 anos do segundo mandato. E, então, essa boa leitura apareceria para todos nós sob forma de propostas efetivas para o Congresso Nacional aprovar, que são as chamadas reformas ou a agenda econômica, reformas econômicas estruturais para retomar o país, o equilíbrio federal das contas federais e, naturalmente, o país dar o passo seguinte, que é o crescimento e o desenvolvimento social. E a outra matriz é a estabilidade política transmitida pelo líder. Então, você tem que ter, do lado privado, a percepção de que tem um governo que vai implementar boas soluções, de forma séria e com bom diagnóstico, com boas medidas. Do outro lado, uma equipe econômica que faça a boa leitura e apresente propostas reais, propostas objetivas para o Congresso aprovar e implementar. E a terceira matriz é uma estabilidade, uma boa condução política, uma boa liderança política para que isso se torne real. Essas coisas não estão acontecendo, porque a equipe
econômica, que prometeu muito, não apresentou. Mauro, olha que absurdo, nós já estamos chegando com 32 meses de governo, 32 meses de governo. A equipe econômica atual não conseguiu apresentar para o país nenhuma proposta de reforma tributária. As propostas que tem lá são duas que tramitam lá há 10 anos no Congresso Nacional. Uma desenvolvida por uma equipe do Armínio Fraga e o economista Bernardo Api, outra, que é a PEC 145, que foi apresentada na Câmara, e uma outra apresentada ainda por um deputado da época de Fernando Henrique Cardoso, chamado Luiz Carlos Raul, lá do Paraná, que fez uma outra proposta. Fora essas duas, o governo não fez. Ele mandou apenas alguns remendos, um puxadinho aqui para mexer no PIS e COFINS, outro puxadinho aqui para mexer no imposto de renda, mas uma proposta concreta objetiva de reforma tributária não foi apresentada. E quem estava trabalhando para desenvolver essa proposta saiu nos primeiros 8 meses do governo, porque falou em CPMF, enfim. Então, nós não temos uma proposta, nem uma proposta de reforma tributária. O projeto de reforma administrativa está lá circulando, dando em círculo e não avança. Tá certo? A previdenciária... Mas me parece que o governo ficou muito refém da questão política e aí nada consegue tomar um rumo. Né? Veja bem, e as privatizações, que, segundo o próprio ministro da Fazenda afirmou que teria e entraria para o caixa do governo R$1 trilhão, vendendo Caixa Econômica, Banco do Brasil, Correios, Eletrobras, vendendo portos, aeroportos, ferrovias e rodovias, e botaria no caixa R$1 trilhão. Naquele momento, o déficit do Brasil era 239 milhões. Aliás, foi 139 bilhões. Daria praticamente para bancar essa situação emergencial, tudo aí, né? Essa toda emergencial apenas com o recurso da privatização. O Salim Matar, que é um empresário de sucesso, que foi levado para dentro do governo para implementar, demorou 1 ano e pediu para sair, porque depois ele mesmo afirmou que lá dentro do governo a maior oposição às privatizações estão dentro dos governos, estão dentro dos ministérios, não está fora, não. Enfim, então, como essas reformas não vieram, também o mercado começa a perceber isso. Politicamente, o governo quis implementar no primeiro ano uma política de que, olha, eu não vou conversar com partidos, não vou conversar com as corporações, eu vou conversar com grupos de interesses setoriais. Não deu certo e agora caiu nos braços do Centrão. E o Centrão, Mauro, a gente conhece há muito tempo, desde 88, na elaboração, na época da Constituinte. O Centrão nunca foi adepto de reformas. Os partidos que hoje constituem o chamado Centrão, a característica deles é fisiologismo, manutenção do status quo e nada de reforma. E uma prática política de fazer o executivo refém para poder ter... Uma prática política de fazer um parlamentarismo na prática. Hoje nós estamos vivendo, na prática, um parlamentarismo branco, porque o governo não tem força para implementar as soluções, depende do Centrão, e o Centrão domina a Câmara Federal e domina o Senado. Portanto, nós temos 2 primeiros ministros, nós temos um presidente, que é o presidente Bolsonaro, e temos 2 primeiros ministros, que é o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Deles é que nós dependemos muito para implementar. Como não há essa sinergia, o que sinaliza... E que foram eleitos, aliás, diga-se, com o apoio de Bolsonaro, né? Um negócio impressionante, como deu tiro no pé, né? Ele já anda falando aí que está meio arrependido de ter eleito, especialmente o do Senado. Veja bem, então, o mercado e os investidores, tanto interno quanto externo, percebem isso, que há incerteza política. E quem trabalha com investimento sabe que você não investe para o próximo ano, você investe para a próxima década. E como não vê implementar você é sempre muito estudioso das coisas da economia, etc., mas com uma visão política importante. De que maneira, quer dizer, como é que um empresário norte-americano, ou europeu, ou chinês, ou sei lá, pensa em investir em Mato Grosso, tendo sob uma perspectiva de você, do nada, ter um golpe de Estado? Essa situação, dessas bravatas, desse conflito entre os poderes, que trazem uma sensação de que o Brasil, do nada, pode se ver
a gente sabe que o 7 de setembro tinha uma simbologia, foi tratada agora como uma espécie de tábua de salvação. E pode ser a travessia do Rubicão, né? Pois é. E aí? Que situação complicada o Brasil atravessa. Será que tem um caminho para a gente sair disso, tanto na área econômica como na área política, sem falar em nomes, sem falar em candidatura? Olha, Mauro, eu vejo assim. Hoje, se a gente for sintetizar o quadro atual, as instabilidades políticas geradas pelo próprio governo federal e principalmente pelo presidente, hoje atrapalham mais a economia do que a falta de proposta da equipe do Paulo Guedes. Porque ela cria instabilidade e, na instabilidade, o mercado Se retrai, né? se retrai e, principalmente, o meio político também não vê força para aprovar as medidas do ministro da Fazenda, que já não tem a força, já não é aquele Poço Ipiranga do começo. Hoje, além da falta de boas propostas por parte do Ministério da Economia, hoje a instabilidade política, ameaçada por essas diatribes que toda semana se fala em golpe, não de forma golpista, mas dissimulada, mas a gente entende que é fazer uma ruptura democrática no país, cria uma instabilidade muito forte. Quem está lá fora vê Mato Grosso, por exemplo, com uma boa janela de oportunidade, uma boa janela para investimentos, mas ele também vê uma ameaça no campo político. Acaba, Mauro, esperando um pouco. O que eu tenho notado no cotidiano meu de contato com investidores, com empresas do mercado, é um certo agora parar para fazer a leitura do próximo ano. Esse ano já entendem que não vai mais acontecer nada, a não ser essas diatribes e ameaças políticas. Das aprovações... O discurso, a atenção, o foco do momento hoje, você vê que a inflação, algumas pessoas estão preocupadas com isso, mas o foco hoje do governo todo é a eleição no ano que vem. É essa crise, essa disputa, essa polarização com Lula, com o PT, que é uma coisa que também me parece muito ruim para o país, né? Não é saudável. O ideal é que nós tivéssemos alternativas diferentes, né? Com perspectiva, com projeto para o país. Mas, enfim, o fato é que essa polarização e esse foco acentuado na questão eleitoral, em que não se toma providências para combater a inflação, em que não se toma providências para produzir as reformas que o Brasil precisa. E não vai fazer porque não tem, ainda que esteja sob domínio do Centrão. O Centrão não quer, você falou, não quer efetivar essas reformas. Então, assim, é um momento extremamente complicado, né, Vivaldo? Ela é muito crítico no campo. Olha, se tudo estivesse normal e com muita força política e o presidente determinado, dedicando toda a sua energia para ajudar a equipe econômica a achar uma boa solução para a inflação, para a retomada do crescimento, já é uma empreitada difícil, já seria muito difícil. Agora, com um presidente que provavelmente parece que não está nem conversando, nem despachando com o ministro da Economia, um presidente focado em acionar seus liderados para radicalizações e com foco única e exclusivamente na reeleição, naturalmente não despende energia, nem mentes, nem força mental para o que o país mais precisa nesse momento, que é retomar a economia, retomar tração para produzir empregos, produzir renda, segurar os preços e a gente ter um 2022 melhor do que foi 2021. Perspectiva não é boa. A perspectiva, porque gera incerteza. Não tem coisa pior para o mercado do que incerteza no campo econômico. É um ano perdido o ano que vem. Este ano, sob o aspecto de retomada do crescimento. Mesmo assim, olha bem, Mauro, nós estamos falando de uma economia que vai crescer 5,5% esse ano. Claro, comparado com o ano passado, que caiu 4%. Né? Mas o mercado já está olhando para 2022, que há uma sinalização de que nós vamos crescer 1,5% só ano que vem. Então, esse ano era um ano que deveria ser
crescimento forte mesmo, é bom lembrar, os Estados Unidos vão crescer 7%, a China vai crescer 9% esse ano, a Europa vai crescer 5% a 6%. Nós vamos ficar para trás e vamos entrar o ano discutindo a eleição, né? Eleição. E para ano que vem, a média do mercado está projetando um crescimento econômico de 1,5%. Então, você vê que não é um sinal bom. Por quê? Porque as incertezas políticas hoje estão se sobrepondo às incertezas econômicas que já existem exatamente por falta de implementação da agenda econômica, das medidas econômicas que agora o país exige. Evaldo, eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui no Nossa República. Acho que sua avaliação, sua análise sobre a conjuntura nacional é relevante para a gente entender um pouco a gravidade do momento que a gente está passando. Talvez muita gente não esteja sentindo, principalmente aqui em Mato Grosso, porque o Estado tem uma base econômica diferenciada do resto do Brasil, por conta da exportação de commodities, mas nós temos uma população pobre que cresce cada vez mais e que está sofrendo muitíssimo com o processo inflacionário, com o endividamento, a classe média principalmente, e perdendo tempo numa discussão política eleitoral que pouco resultado traz para a vida das pessoas, o que é uma lástima. Mas, Givaldo, obrigadíssimo por sua presença. Espero que a gente possa ter a oportunidade de voltar a conversar outras vezes e, quem sabe, até fazendo uma análise mais positiva, né, do que o país está atravessando. Obrigado, eu agradeço a todos e espero vocês na próxima semana. Um grande abraço.